Gente, voltando, não percam a conta, estamos agora no 7º vídeo e vamos falar aí de mais um tema muito interessante na nossa disciplina aí de comportamento organizacional, ética e moral. Então, se fala muito hoje nas organizações a respeito desses temas, né? Não basta dar resultado, não basta você ter sucesso se você não tem ética e se você não tem a moral numa empresa. As multinacionais, hoje as empresas, a imagem das empresas está muito ligada à questão ética, né? Então vamos diferenciar aí o que é ética de moral e como é que nas organizações a gente trata esse assunto contemporaneamente, hoje em dia, né? Então, primeiramente, a ética. O que é a ética? Ética, ela tem uma origem no grego de ethos, que significa o modo de ser. A moral tem a origem no termo latim mos mores, cujo significado é costume. Então, vamos ver aí qual é a diferença entre ética e moral. Um assunto bastante explorado, eu acho que vocês já sabem, mas vale a pena a gente rever isso aí. A ética, ela estuda a moral, determina o que é bom e, a partir desse ponto de vista, como se deve agir. Ou seja, é a teoria ou é a ciência do comportamento moral. Ética e moral muitas vezes são discutidos com igual significado. No entanto, em um nível intelectual, enquanto a moral tende a ser particular pela concretude dos seus objetos, pelas regras, a ética tende a ser universal, pela abstração dos seus princípios. A ética é reflexiva, então você tem ética, princípios, e a moral são as normas derivadas daquela ética dominante naquele meio em que você vive, em que você está. Outra conceituação importante para a gente distinguir aí entre valores, virtudes e princípios. O que seriam valores? Os valores, eles são normas ou padrões sociais, geralmente aceitos ou mantidos por determinado indivíduo, classe, sociedade. Os valores mudam. Um valor hoje, por exemplo, da transparência, no passado não existia. Então não precisa você comunicar e ser transparente em tudo. Esse pode ser um valor, ele muda com o tempo. A virtude, do latim virtus, o conceito de virtude, ele faz referência a uma qualidade positiva que permite produzir certos efeitos. Então é uma qualidade positiva. Uma virtude é uma qualidade estável da pessoa, seja natural ou adquirida. Existem as virtudes intelectuais, vinculadas à inteligência, e as virtudes morais, que são relacionadas com o bem. As virtudes, guardem isso, gente, virtudes não mudam. Essas virtudes, elas são estáveis na pessoa, certo? E temos os princípios. Um terceiro conceito importante são conjuntos de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou por uma instituição. Em qualquer lugar do mundo, os princípios são incontestáveis, pois, quando adotados, eles não oferecem resistência alguma. Ele vale no âmbito pessoal e no âmbito profissional. Então, você tem um princípio, por exemplo, de que o trabalho ele deve ser feito em equipe. Então, ele é incontestável, exceto algumas exceções, mas o trabalho em equipe é um princípio largamente utilizado na empresa. Uma virtude, por exemplo, a honestidade. O que é meu, o que não é meu, não é meu. Então, essa é uma qualidade estável da pessoa. De forma que, se eu tenho honestidade, você pode colocar uma montanha de dinheiro aqui do meu lado, que não seja meu, e eu não vou subtrair nada. Não preciso de ninguém para estar me olhando, me vendo, para eu exercer aquela qualidade estável. Então, a virtude. E os valores, como eu falei, eles mudam com o tempo, né? Eles podem ser variáveis, ok? Continuando, qual a importância da ética? Nenhuma sociedade ela pode sobreviver e progredir sem um conjunto de princípios e de normas que definem o tipo de comportamento social aceito como ético.
Então, por exemplo, andar vestido é uma norma social e tem um princípio ético por trás disso. Então, ele é aceito universalmente na nossa cultura de civilidade, digamos assim, na maioria da população é aceito. No caso do índio, não há um problema andar nu. E essa ética e essa moral também, nesse caso, ela é importante e ela varia ali de um grupo, a moral, né? Já a ética, ela é geral, ela é aceita. As sociedades pré-históricas tinham padrões de comportamento socialmente aceitos, válidos e bons. Por exemplo, Moisés precisou do decálogo para liderar o povo que o seguia. Ali são normas de comportamento moral, o decálogo com os 10 mandamentos. Nós vivemos um período em que o respeito à ética parece ter diminuído, mas seria ingênuo pensar que essa ética já constituiu algum dia a base do comportamento humano de grande parte da sociedade. Sempre houve períodos no passado em que a ética ela foi sempre contestada. Então, não é uma exclusividade do tempo presente o relativismo ético. Mesmo que a moral nas várias culturas possa variar, os princípios éticos básicos deveriam continuar prevalecendo. Nós hoje temos uma carta bastante que delimita a ética no nosso tempo, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi feita aí nos anos 40, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e foi assinada por todas as nações. O princípio da dignidade humana, que ninguém deve ser escravizado, ninguém deve ser torturado. Então são princípios éticos válidos aí para todo mundo, certo? Então eles são universais, estão acima de todos os outros. E nas empresas, como é que a gente tem aí a questão da ética e por que elas devem ter ética? Em primeiro lugar, porque os valores materiais não são os únicos a serem considerados, nem mesmo pelas empresas. Há outros valores como prestígio, respeito ao público, dos empregados, dos fornecedores, dos consumidores e a confiança nos produtos e a decisão das empresas. Tudo isso é refletido e reflete na ética. Todos esses valores contribuem no longo prazo para o resultado financeiro da empresa. Então, aquela questão de marca, de você medir a marca, ela tem a ver com a ética também. Se segue princípios éticos, ambientalmente corretos, sustentáveis. Hoje está muito forte esse apelo com relação às empresas ou organizações. Em segundo lugar, a empresa ética ela retém os empregados, clientes, os fornecedores éticos e responsáveis. Então, por exemplo, a Petrobras, vou lhe dar um exemplo, ela sempre foi o desejo de consumo de todo jovem na década de 80 e de 90. Quando explodiu aí a questão desse processo de corrupção recente que aconteceu aí, em que houve partidos políticos e várias outras empresas e pessoas que se corromperam e usaram a empresa de forma negativa, então a imagem da Petrobras ficou muito manchada. As pessoas não queriam mais trabalhar numa empresa em que não tem ética. Então veja como é importante a ética para a imagem da instituição. E em terceiro, uma empresa ela não tem como prosperar solidamente numa sociedade se ela não for ética e justa. A sustentabilidade da empresa, gente, depende da ética. No longo prazo ela se mantém assim. Vale a afirmação aqui, vamos citar o Kate Davis, no longo prazo, quem não utiliza o poder de modo que a sociedade considere responsável, tende a perdê-lo. Então você vai perder a liderança, você vai perder a competitividade porque você não tem a ética. Entendido, gente? Continuando aí, a ética nas empresas, como é que a gente faz para a empresa se portar de forma ética? Então vou dar algumas dicas aqui, relacionei algumas dicas, tem muitas outras, mas vamos falar algumas para a gente ter uma ideia de como a empresa deve se comportar para ser considerada ética. Então, primeiramente, dá o exemplo, comportar-se de forma ética. O exemplo da direção e dos administradores é um forte incentivo para todo mundo. Se você mostra que
os administradores eles têm ética, os empregados, os subordinados, a tendência é que todos também tenham. Verifique o passado dos candidatos a emprego, isso na seleção aí do novo colaborador da empresa. Você tem que, é importante verificar o passado, se ele tem algumas manchas na sua conduta, e se isso pode atropelar e chocar com os valores da empresa. Depois aprove um código de ética, isso é importante, e distribua com todos os empregados. Então eu tenho um código de ética, são normas, princípios aí que todos têm que seguir. Então eu tenho que deixar claro quais são as normas que todos têm que seguir. E a partir daí todos deverão receber e conhecer essas normas. Quando você entra, por exemplo, na minha empresa, no Banco do Brasil, a gente adere ao código de ética da empresa e às normas de conduta da empresa. É obrigatória essa adesão para que você possa começar a trabalhar naquela empresa. Depois, uma forma, reforce o compromisso ético com a ética, premiando comportamentos éticos e punindo antiéticos. Então você mostrou ali uma atitude de um empregado que foi ética, que merece ser valorizada, que merece ser colocada como exemplo, você valoriza aquilo e punir aqueles que não são éticos, com o processo administrativo, com o devido processo legal, vamos dizer assim, com a possibilidade de defesa, o processo ético, transparente, mas precisa punir quem age de forma aética ou não ética, né? E indique alguém na empresa, uma comissão para ser responsável pela ética, as famosas comissões de éticas, que vão zelar para que essas medidas sejam seguidas e atualizadas. Assim você implanta um processo para gestão de forma ética na empresa. Muita gente faz isso, essas comissões de ética no serviço público, todo serviço público tem, nos 3 níveis, federal, estaduais e municipal. Muitas empresas de grande porte têm essas comissões de ética, isso para mostrar a importância e o valor que a empresa dá à questão ética. Se no longo prazo essa postura ética tende a beneficiar a empresa, por que essa postura nem sempre é seguida? Veja aí, você cria tudo isso e nem sempre se segue a postura ética. Se a empresa perde a competitividade por se comportar de forma ética, ela pode apelar para ações antiéticas para assegurar sua sobrevivência. Esse é um dos motivos de, momentaneamente, não se comportar de forma ética. Vamos dar um jeitinho, vamos fazer o atalho, vamos sonegar uma série de práticas aéticas, não éticas, mas que não trazem resultado no longo prazo. Eles, no longo prazo, pelo contrário, eles vão afundar e vão encerrar a empresa. Da mesma forma que as pessoas, há organizações que privilegiam o curto prazo, sem se importar com o futuro, é o que a gente acabou de falar. E aí, a visão sustentável da empresa, ela pressupõe agir de forma ética. Tudo bem, gente? Entenderam? Vamos em frente.